Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aos nossos estúdios da Central de Concursos e nós vamos passar agora a comentar as questões do simulado do TJ, questões de processo civil. Uma prova boa, uma prova que não estava muito difícil, mas tinha lá suas pegadinhas, tá bom? Vamos para a primeira questão. Então vamos para a primeira questão. Segundo o novo Código de Processo Civil, a suspeição do juiz, quando você tem que lembrar que a suspeição junto com o impedimento são instrumentos para impedir que o juiz seja parcial. Todo processo é gerado, é regido por um princípio que nós vamos chamar de princípio da imparcialidade do juiz. Nada ou ninguém que possa afetar a decisão do juiz pode participar do processo. Você tem que lembrar que suspeição junto com impedimento são instrumentos estabelecidos pelo Código de Processo Civil para impedir que o juiz seja parcial no processo. Não é? Julgar um processo em que ele tem algum interesse, em que ele tenha parentes, isto faz com que o processo possa ter algum desvio e que o juiz não julgue corretamente. Você sabe que o processo civil é regido por um dos princípios, que é o da imparcialidade do juiz. Ele não pode ter nenhuma influência que possa alterar a decisão correta dele. Ok? Perceba que a questão fala de suspeito e não de impedido. Vamos lá. A. Alternativa A. Aquele que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Bom, essa já está errada, porque é uma situação de impedimento, não de suspeição. Vamos para B. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido a sentença. Também está errado, porque isso é um impedimento. Depois nós temos a C, quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau. Lembre-se que terceiro grau é até tio ou sobrinho, aqui também é uma situação de impedimento, não serve para nós essa alternativa. D, quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, parente consanguíneo ou afim, ou em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive. Também outra situação de impedimento, só sobrou a alternativa E, veja lá. Quando for amigo, íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Então só sobrou essa é a alternativa E que fala sobre suspeição. Vamos à nossa tela para achar o recorte do Código de Processo Civil que fala suspeição para a gente conferir o nosso resultado. Vamos lá. Então, a primeira dica é a seguinte: impedimento, parte ou parente, suspeição, amigo, inimigo, credor ou devedor. É um bom resumo. Veja o recorte do artigo 145. A suspeição do juiz, quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo de qualquer uma das partes ou dos seus advogados, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. A terceira possibilidade, quando qualquer das partes for credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes em linha reta até o terceiro grau, inclusive. E a quarta situação de suspeição, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer uma das partes. Então, aqui fica fácil mesmo que a única situação de suspeição é a alternativa E, quando ele for amigo ou inimigo. A resposta, então, é a alternativa E. Vamos para a próxima questão. Muito bem, pessoal, segunda questão, uma questão comum de prova, uma questão que dá uma situação e sobre essa situação ele vai fazer perguntas lá referentes ao Código de Processo Civil. Vamos resolver juntos. Alberto iniciou uma ação de execução contra Pedro em razão de um título extrajudicial vencido e não pago. Até aí tudo bem, quando ele tem um título extrajudicial, ou seja, ele está dizendo que Alberto tem um cheque, uma nota promissória, uma letra de câmbio do Pedro, que o Pedro não pagou e ele pode executar. O processo se divide em duas partes, fase de conhecimento e fase de execução. Como a gente já tem um título, já pode executar, começa direto da segunda parte. Depois ele diz, após a distribuição da execução, Alberto procurou Pedro para tentativa de acordo. Após negociações, Pedro e Alberto chegaram a um acordo, ficando os advogados responsáveis pela elaboração dos termos deste acordo. Nesse interim, Pedro recebe a visita de um oficial de justiça com um mandado de citação.
Pedro informa ao oficial de justiça sobre o acordo que está sendo celebrado e apresenta os termos da proposta. Diante desta informação, o oficial de justiça. Então a situação é a seguinte: eu tinha uma dívida, procurei você, tentamos fazer um acordo, mas só que antes disso, ou o credor me procurou para tentar fazer um acordo, não teve paciência de esperar e o advogado dele entrou com a ação. Nesse interim, nesse intermédio, o que acontece? A gente acaba celebrando um acordo, faz lá a proposta do acordo e, enquanto isso, o processo foi distribuído. O oficial de justiça chega até mim dizendo: tem uma execução contra você, e eu chego para o oficial de justiça e digo o seguinte: olha, nós já estamos negociando isto, já tem aqui uma proposta de acordo. Eu apresento essa proposta de acordo para o oficial de justiça. O que ele deve fazer? Vamos lá. Primeira possibilidade: desconsiderar a informação, pois trata-se de um acordo extrajudicial. Portanto, não sendo de competência do oficial de justiça, dispor sobre este assunto. Isso também está errado. Na verdade, essa é a primeira questão, ela está errada, porque o oficial de justiça, pelo novo código, ele deve efetuar normalmente a citação, mas deixar consignado que existe a proposta de acordo, tá? Apesar de não ser de competência do oficial de justiça, o acordo judicial deverá orientar o executado para que requeira de seu advogado uma petição de juntada de acordo e extinção do processo. Também está errado, porque a função do oficial de justiça não é fazer orientação profissional, nem orientação processual, inclusive ele nem pode fazer isso. A função dele é avisar sobre a existência de um processo. Então eu continuo dizendo que nós temos que achar uma alternativa que diga alguma coisa sobre isso, que ele vai fazer a citação normalmente, mas vai deixar consignado que houve a proposta. Veja C. Deverá certificar no próprio mandado que foi celebrado o acordo, declarando extinto o processo pelo princípio da economia processual. Aí outro absurdo, porque o oficial de justiça não pode declarar extinção de processo, quem declara extinção de processo é somente o juiz. Depois você tem a D, certificar em mandado proposta de autocomposição. Autocomposição quer dizer proposta de acordo, apresentada por Pedro na ocasião da realização da citação, porém efetuá-la normalmente. Então achamos aí a nossa resposta, é a D, faz a citação normalmente, mas certifica que existe a proposta. Depois, tal situação apresentada não é possível, pois Pedro deveria ter sido citado pelo correio e não por oficial de justiça. Aí também não, você deveria ter lembrado que a regra é que os processos a citação seja feita por correio, mas a execução é uma exceção. Quando você já começa com o processo executando, aí é uma das situações que é obrigatório fazer a citação por oficial de justiça, tá bom? Então também não pode ser essa. Vamos ao recorte então do Código de Processo Civil, que vai justificar a nossa resposta. De olho na tela. Então veja, o nosso Código de Processo Civil diz o seguinte: incumbe ao oficial de justiça, nós estamos no artigo 154, efetuar avaliações e, quando for o caso. 6. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião da realização do ato de comunicação que lhe couber, que no nosso caso é a citação. Parágrafo único, também importante, certificada a proposta de autocomposição, que está prevista no inciso 6º, que a gente acabou de ler, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Então veja, o que vai acontecer, o oficial de justiça faz a citação e diz: certifico e dou fé que existe uma proposta de acordo em andamento. O Pedro, que é o réu, que é o executado, apresentou esta proposta. O juiz vai mandar uma intimação para o Alberto, que é o que entrou com a ação, para que ele se manifeste em 5 dias. Se o Alberto não disser nada, é que significa que ele recusou, então, esta proposta do Pedro. Tá certo? Então a gente fica com a resposta D. Fácil de entender, era só ter estudado bem o código, conseguiria responder perfeitamente de acordo com as regras da lei, que é bem a cara da nossa prova, é bem a cara do TJ. Texto de lei ali adaptado a uma situação. Vamos para a próxima questão.
Bom, a próxima questão diz o seguinte, em relação aos processos físicos, ele está se referindo àqueles processos que têm a pasta, processos que têm autos. Por quê? Porque nós já sabemos que existem agora os processos eletrônicos, estão todos digitalizados. Então, os processos físicos é função do escrivão ou chefe da secretaria. Escrivão, quando ele está no fórum, é o chefe dos escreventes no fórum. Chefe de secretaria é o chefe dos escreventes lá no tribunal. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, que são a pasta do processo, não permitindo que saiam do cartório, exceto. Alternativa A, quando tenham que seguir a distribuição do juiz. Não, aqui está errado porque não é distribuição do juiz, e sim conclusão do juiz. B, com vista ao procurador, à defensoria pública, ao Ministério Público, ao terceiro interessado. Não existe vista para terceiro interessado não retira autos em regra do cartório. C, quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao perito, também está errado, porque é o partidor e não ao perito. D, quando forem remetidos a outro juízo, em razão de modificação da competência. Então, também, aqui nós achamos a resposta certa, quando o juiz descobre que não é o juiz certo, quando se alega que o juiz que tem que julgar essa causa é outro juiz, fechamos essa pasta e enviamos para o juiz de lá. Então, fica a nossa alternativa D, e a E está errada, porque ele diz quando forem remetidos ao regulador de avarias. Não, regulador de avarias é um auxiliar da justiça que tem como função verificar ou atuar em conflitos ou situações de acidentes de embarcações, batidas de barco, abarroamento de barco. Então, os autos não vão sair do cartório para o regulador de avarias. Vamos ver qual que é o trecho do Código de Processo Civil que vai justificar a nossa resposta. De olho na tela. O artigo 152 resolve a nossa questão. Veja o que ele diz. Incumbe ao escrivão ou chefe da secretaria manter sob sua guarda e responsabilidades os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto quando tiver que seguir a conclusão, grifo aí conclusão do juiz, com vista à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública, veja que não tem terceiro interessado. C, quando devam ser remetidos ao contabilista ou partidor, o partidor é aquele que faz a divisão na herança dos bens, quando forem remetidos a outro juízo em razão de modificação de competência. Então a resposta é a D, ok? Vamos para a próxima questão. Em relação aos pronunciamentos do juiz, podemos afirmar que, alternativa A, consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e atos ordinatórios. Não, os atos ordinatórios são atos que são praticados pelo escrivão, pelo escrevente. B, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz com fundamento põe fim ao processo. Não necessariamente. A sentença põe fim a uma etapa do processo, a uma fase do processo. Então, por isso que está errado. C, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória. Também está errado por causa desse todo, tem que prestar atenção na prova. Tudo que diz nunca, jamais, sempre, tem que ficar de olho, porque você tem que fugir dos absolutos. A decisão interlocutória são decisões que o juiz dá durante o processo, dando razão para uma parte ou para outra. Mas não é toda decisão. Por quê? Porque a sentença também é uma decisão e ela não é uma decisão interlocutória. Então está errado aqui, porque do jeito que está escrito você teria que incluir a sentença também, tá? A D são despachos, todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, desde que de ofício. Lembre-se da expressão de ofício por conta própria, quando o juiz faz alguma coisa sem que ninguém peça. Está errado por quê? Porque os despachos são pronunciamentos do juiz, mas que podem ser dados por requerimento das partes ou de ofício. Então está errado porque está faltando um requerimento das partes. E aí, os atos meramente ordinatórios. O que seriam os atos meramente ordinatórios? São os atos comuns, o cotidiano de todo o processo. Você protocola ou protocoliza, como você quiser, uma petição, essa petição vai até o cartório, ela tem que ser juntada na pasta, tem que ser juntada aos autos. Uma vez juntada nos autos, tem que ser feita uma publicação. Feita a publicação, vai abrir vista para outra parte se manifestar. Estas ações, essas etapas do processo, que acontecem em todo o processo e precisam acontecer, senão o processo é nulo, eles são chamados de atos
ordinatórios ou meramente ordinatórios. Portanto, eles podem ser feitos automaticamente e não precisam da ordem do juiz. Veja lá, os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, ou seja, de ordem do juiz, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Então, achamos aqui a nossa alternativa correta, que é a E. Vamos na tela achar em que lugar do Código de Processo Civil você justifica essa questão. Veja o que diz a primeira alternativa. Consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e atos ordinatórios. O correto seria: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Na próxima tela, a alternativa B diz: sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento, põe fim ao processo. O correto seria: sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva, a fase de conhecimento do procedimento comum, bem como extingue a execução. Veja a alternativa C: decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória. O correto seria dizer: decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja uma sentença. Veja a alternativa D: são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, desde que de ofício. O correto seria dizer: são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. E veja a nossa resposta correta, que diz: os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários. Vale dar uma lidinha no artigo 203 do Código de Processo Civil. Muito bem, vamos para a próxima questão. Em relação aos prazos, marque a incorreta. Fique atento que aqui ele está pedindo a alternativa errada. Cuidado para não fazer confusão. Eu, normalmente, quando tenho questões que dizem salvo, exceto, incorreto, eu substituo tudo por certa ou errada. Isso fica mais fácil para a gente e evita que a gente faça alguma confusão. Veja a alternativa A. O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias e as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. Tá certinho? B. O juiz proferirá as sentenças no prazo de 30 dias. Também está certo. O motivo dessa questão é que o Código de Processo Civil novo, que teve alterações em 2015, começa a funcionar em 2016, teve uma série de mudanças em prazos. Então fique de olho, porque esta pergunta no Código Civil antigo, essas alternativas estariam erradas. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Também está certa, vamos ver a D: incumbirá o serventuário remeter os autos conclusos, ou seja, para apreciação do juiz, no prazo de 24 horas e executar os atos processuais no prazo de 48 horas, contados da data em que teve ciência do ato. Bom, acabamos de achar o erro. Por quê? Porque os prazos que antigamente eram dados para o escrivão em horas, agora eles são prazos dados em dias, tá ok? Então o erro está aqui, porque na verdade não são 24 horas, na verdade é um dia. Cuidado, prazo em horas uma coisa, prazo em dias outra coisa. Então não é sinônimo 24 horas, um dia. Fique atento, se você tiver na prova 2 dias, você tem que responder de acordo com o código 2 dias. 2 dias não são 48 horas. Tá? Aqui, na prática, não faz muita diferença, mas existem situações que contagem do prazo são feitas de forma diferente, quando você está contando em dias, em meses, em anos. Tem diferença na contagem. Depois aí nós temos, considera-se dia do começo do prazo, o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação à intimação for por edital. Bom, também está certo, você sabe que na citação por edital, após a publicação, existe um prazo de carência. Esse prazo de carência é no mínimo de 20, no máximo de 60 dias. Este prazo é um prazo que o juiz dá para começar o prazo para que ele conteste, que é o prazo de 15 dias, tá? No caso de uma citação. Então, também está certo, ficou errada apenas a D. Vamos achar onde é que está isso lá no seu Código de Processo Civil.
Veja o que diz a questão. Incumbirá o serventuário de justiça remeter os autos conclusos no prazo de 24 horas e executar os atos processuais no prazo de 48 horas, contados da data em que teve ciência. O correto seria dizer o que está no 228, olha lá. Incumbirá ao juiz remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias. Então, vale dar uma lidinha no artigo 226 e no artigo 231. Vamos para a próxima questão. Em relação à citação por meio eletrônico, marque a incorreta. Veja, de novo, estamos procurando uma errada, fica atento. Poderá ocorrer com as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Está errado, já temos a resposta aí, não é? Por quê? Porque a citação por meio eletrônico é feita mediante um cadastro. Toda empresa é obrigada a ter um cadastro no judiciário, cadastro este, então, que dá um endereço eletrônico. Quando nós vamos entrar com uma ação contra uma pessoa jurídica, é possível que a gente faça a citação por meio eletrônico. Quem está excluída dessa obrigatoriedade são justamente as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então já achamos o erro, tá certo? Veja B, poderá ocorrer para empresas públicas e privadas, também devem estar cadastradas. C, as empresas sujeitas à citação eletrônica são obrigadas a manter um cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citação. Também está certo. A D, a citação eletrônica é o meio preferencial de citação para as pessoas jurídicas que estão sujeitas a este sistema. E E, poderá ser praticada junto à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades de administração indireta. Normalmente o pessoal erra optando por essa alternativa E, porque você provavelmente achou que, como é uma pessoa jurídica de direito público, ela não estaria sujeita a esse tipo de cadastro e ser citada, então, por e-mail, né? Mas é possível, está previsto no código. Vamos até o código, então, achar onde é que está o fundamento da resposta desta questão. Veja lá. A resposta está no artigo 246. Veja o que diz o parágrafo 1º. Com exceção, grifo exceção, das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e as privadas serão obrigadas a manter um cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio. Veja o que diz o parágrafo 2º, disposto no parágrafo 1º, também aplica-se à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. Então, está aqui por que você errou, se você optou pela alternativa E, tá certo? Vamos para a próxima. A tutela provisória disciplinada no novo Código de Processo Civil, não é? Podemos afirmar, em relação à tutela, então, o que a gente pode afirmar, exceto, olha de novo lá a pegadinha, estamos procurando uma errada para você não se confundir. Veja o que diz a alternativa A. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Tá certo, lembre-se que tutela aqui tem um sentido de proteção, mas uma proteção que vem antes da hora. Você começa um processo, o normal é que você tenha aquilo que você pediu, com a sentença. Mas como a gente sabe que o processo demora muito tempo, existem situações de emergência, existem situações que é claro que você tem o direito, o juiz pode antecipar alguma coisa. Então, estas formas de antecipação daquilo que você só receberia na sentença ou alguma situação de emergência para evitar um dano futuro, nós vamos chamar de tutela provisória. Vamos ver a B. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Eu posso pedir uma tutela antes de começar o processo, antecedente, ou durante o processo. Tudo que acontece durante o processo e não está na programação, é uma situação especial, eu vou chamar de incidental. Também está certo isso, veja a C. A tutela provisória requerida em caráter antecedente, ele está dizendo, se você pedir uma liminar ou entrar com uma cautelar antes de ter um processo, independe de pagamento de custas. Aí que está o erro, não é? A tutela provisória incidental, se eu peço para o juiz uma liminar durante o processo, esta não depende de custas, mas a tutela provisória antecedente, esta precisa de pagamento de custas. Então, pessoal, o erro está na C. Depois tem a D, a tutela provisória conserva sua eficácia
na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Com a mesma facilidade que o juiz dá uma liminar, ele pode cassar essa liminar se ele perceber que não tem mais motivo. Também está certo. E, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Exemplo, ainda que a pessoa perca, ela entre com o recurso, as liminares, enquanto não forem revogadas, elas continuam produzindo efeito, mesmo o processo estando no tribunal. Mesmo havendo recesso ou férias forenses, a sua liminar continua produzindo efeitos. Tá certo? Vamos até o código para conferir se a nossa resposta está certa. Veja o seguinte, a tutela provisória requerida em caráter antecedente independe do pagamento de custas. Veja o correto no 295. Compare as duas. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe de pagamento de custas. Então, veja caráter incidental e na questão estava o antecedente. É aí que está o erro. Então, vamos para a próxima questão, que é a última questão deste simulado. De olho na tela. Veja o que diz a questão. De acordo com o novo Código de Processo Civil, são cabíveis, dentre outros, os seguintes recursos, exceto. Cuidado, hein? De novo, exceto, nós estamos procurando uma errada. Provavelmente, então, nós temos que achar da lista que ele está dando um recurso que não existe ou um recurso que foi extinto. Vamos ver as alternativas. A. Apelação e agravo de instrumento, está certo. B. Agravo de instrumento e embargos de declaração, também está certo. D. Recurso ordinário e recurso especial, também está certo. D. Recurso extraordinário e embargos infringentes. Então, volta para cá. Cuidado, olha a pegadinha. Os embargos infringentes foram extintos em razão da mudança do novo código. Então, eles não constam mais expressamente do rol de recursos possíveis dentro do Código de Processo Civil. Já achamos a errada. Vamos ver a de baixo. Depois você tem agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. Então, esta também está correta, o único problema aí está no chamado embargos infringentes, que era um recurso que te possibilitava pedir uma nova reavaliação do seu pedido, do seu recurso, do recurso anterior, em razão de você ter tido um voto divergente, ou seja, uma votação não unânime. Tudo bem? Então, agora vamos até o nosso Código de Processo Civil, ver um recorte que justifica aí onde está o rol dos recursos no processo. Vamos lá. Veja aqui, está fácil de responder. A questão diz, recurso extraordinário e embargos infringentes. Compare com o artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos. 1. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, o recurso extraordinário, matéria constitucional, agravo em recurso especial extraordinário e embargos de divergência. Então, veja que neste rol não existe nenhuma menção de embargos infringentes, que é o que torna a nossa alternativa D incorreta. Bom, pessoal, terminamos por aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Lembre-se, cada questão errada é uma questão que você não errará na prova. Por isso que é importante o simulado. Continue nos acompanhando. Bons estudos e a gente se vê por aqui. Até lá.